Boa noite a todos. Primeiramente, queria pedir desculpa a todos pelo atraso de 10 minutos. Vou começar inicialmente lendo o edital. Edital 746. Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública para o dia 24 de fevereiro de 2014, às 18 horas, no plenário dessa Câmara, cito na Rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2013. Registro se cumpre, publicando ao órgão de imprensa oficial do município, fixando no local público de costume, dando ciência e cópia ao chefe executivo e aos vereadores. Dado passado a sala de reuniões da Câmara Municipal de Barretos, 10 de fevereiro de 2014, eu, secretário, digitei o presente edital. Luiz Humberto Sarte Campos, assinado pelo também Dorivaldo de Almeida Júnior. Inicialmente, vamos passar a palavra ao Adilson, consultor técnico, para explanar aos vereadores e a população que nos está aqui no plenário. Boa noite. Bom, pessoal, nós estamos aqui então para fazer uma apresentação do encerramento do exercício de 2013, né, da execução orçamentária e financeira do município, como de costume. A gente vai passar primeiro, vai apresentar como que aconteceram as receitas e as despesas do município. Podemos avançar o primeiro slide, por favor? Pois não. Adilson, só um momento, só para cumprimentar e agradecer a presença do Paulo, vereador da Comissão de Finanças, a doutora Gláucia, a doutora Paula, pela presença dos 3 vereadores. Afastar a cadeira. Bom, pessoal, a gente começa a falar um pouco de como é que aconteceu a receita do município, né? Como eu disse, vamos começar a falar em receitas primeiro. Para o exercício de 2013, nós tínhamos uma previsão de orçamento de 341 milhões e 500 mil reais. Essa era a previsão do orçamento, né? E esse orçamento ele foi arrecadado e executado pela Prefeitura, pelo SAI, pelo Instituto, né? por três entidades. Então, o que ocorreu? Com relação à Prefeitura, nas diversas categorias, nós arrecadamos no total 350 milhões 667. Desse total, 292 milhões foram arrecadados lá pela Prefeitura, nas mais diversas categorias. Nós separamos aqui por categorias, não trouxemos analiticamente o balancete. Então, como é que ocorreu essa arrecadação? Receita tributária, que são os impostos municipais, né, tributos, impostos e ISS, de uma previsão de 53 milhões, houve uma arrecadação de 52 milhões lá na Prefeitura, 582 reais no SAI, o Instituto não teve receita tributária. Então, nós arrecadamos 98% da meta estimada aqui para a receita tributária. Receita de contribuições, uma previsão de 11 milhões e 900, lá na Prefeitura nós arrecadamos 2 milhões e 400. Lá na Prefeitura, receita de contribuições, nós contabilizamos aquela CIP, sabe, que vem na conta de energia, então 2 milhões e 400. Receita de contribuições de segurado, o Instituto contabilizou aqui 10 milhões 335, arrecadamos 106% da meta inicialmente prevista. Receita patrimonial, uma previsão de 6 milhões 403. Na Prefeitura, receita patrimonial são principalmente a receita de impostos, né, de recursos financeiros, né, rendimentos de aplicações financeiras. Então, nós tínhamos uma previsão lá de 6 milhões 403, a Prefeitura arrecadou 1 milhão 902, o SAI 166 mil, o Instituto 1 milhão 312. Esse ano de 2013 houve uma situação inusitada nas entidades de previdência, porque os fundos de previdência, onde os recursos estão aplicados, né, tiveram, todos os institutos, o fundo de previdência, tiveram rendimento negativo. Então, se nós compararmos esse valor aqui com o valor de exercícios anteriores, esse valor vai estar bem menor. Por quê? Porque os fundos de previdência, eles fazem investimento de longos anos, né? Então, assim, anos anteriores vinham dando rendimento positivo. Este ano, excepcionalmente, a receita caiu. Quer dizer, não é que
perdeu dinheiro, é que o rendimento foi negativo nesse ano se você considerar todo o período longo que eles fazem investimentos, ok? Aí nós tivemos aqui, então, 3.380.000 de rendimento de aplicações. Receita de serviços, a previsão era de 21 milhões, arrecadou-se 747 na prefeitura e 20 milhões no departamento de água, né, na autarquia de água. Então, tivemos também um superávit de 1% aqui. Transferências correntes, uma previsão de 210 milhões. Transferências correntes é onde entra o FPM, o IPVA, o Fundeb, né, são as transferências federais e estaduais. Para 210 de previsão, a prefeitura arrecadou 204, então 97% da meta. Outras receitas correntes, nós tínhamos aqui uma previsão de 31 milhões, a prefeitura arrecadou 41, o SAEB 3.584 e o Instituto de Previdência 4.389, que nós arrecadamos 57% a mais do que aquilo que estava previsto. O que colaborou por isso? Foi essa outras receitas correntes. Aqui foi onde entrou aquele dinheiro do Refis, que o Executivo fez lá, né, de recuperação de dívida ativa. Então, isso, houve um valor estimado aqui, né, foi um valor arrecadado acima da meta prevista. 41 milhões. Era previsto 31 milhões para todo o orçamento, né? Era para todo o município com receita, com esse tipo de receita, 31 milhões 371. Só a prefeitura arrecadou 41 milhões 423. Então, de 31.371 previsto para esse grupo de receita, nós arrecadamos 49. Então, teve um aumento de... arrecadou 157%, ou seja, foi 57% além daquilo que estava previsto. Essa receita corrente intra-orçamentária é uma receita lá do Instituto de Previdência também, é a parte patronal da parte do Instituto de Previdência, que a prefeitura paga para o Instituto, 16.974. Aí, receitas de capital. Então, esse é o nosso grupo de receitas correntes, né, que é aquela receita que é para o custeio do dia a dia da prefeitura. Aí nós entramos para um grupo de receitas de capital, onde a gente tinha uma previsão lá de 327 mil para alienação de bens, que é venda de bens públicos, não houve ingresso. Nós tínhamos uma previsão de receber dinheiro, né, de outras esferas de governo para investimento de 8 milhões. Aí a prefeitura recebeu 11.084 e o SAI 1.123. Então aqui também para uma meta de 8 milhões, arrecadou-se 12 milhões e 200. Aí nós temos uma receita bruta prevista de 364, onde nós arrecadamos 373. Né? Aqui é o valor da dedução do Fundeb. Esse valor de dedução a gente desconta, porque esse recurso volta lá para a União, então ingressou-se nos cofres públicos do município no ano de 2013 o valor de 350 milhões 667, né, que correspondeu a 103% da meta prevista. Então, de 341 que era previsto, arrecadou 350, 3% acima daquilo da previsão. Adilson. Sim. Essa receita corrente interorçamentária deu 83%. O que aconteceu que estava previsto 20 milhões e foi repassado só 16 milhões para o Instituto? Foi problema no Instituto ou onde foi? Não, isso aqui é a cota patronal, que se diz, né? Aquela parte patronal dos servidores. Então, pode ter havido uma falha aqui nessa previsão, porque isso está totalmente em dia hoje, né? Está em dia? Com o Instituto de Previdência. Isso aqui realmente acabou sendo o que foi devido mesmo, né? Eu não sei se 2013 parte de alguma parte patronal, Milton, se entrou num parcelamento, você sabe nos dizer a competência? Porque teve uma lei que foi revogada, teve uma outra... É, né? Até minha dúvida, já está sendo cumprida aquilo? Já foi feito aquele... Naqueles modos da nova lei. Todo mês eles mandam uma planilha do valor do aporte, da competência. Então, nos moldes daquela lei, nos limites, nos percentuais, está sendo cumprido. Está tudo em dia. Então, isso aqui é o mapa da receita nosso de 2013. O Adilson. Sim. Em relação ao Fundeb, os 22 milhões é o dinheiro, são recursos do município que retornam. E agora, qual que é o montante recebido? Ele tem um slide que ele está lá no final. Ele está lá no final, mas eu posso já te adiantar. Ele pode fazer uma dedução desses 20 milhões com...
esses 22 milhões, ele conta com uma aplicação nos 25%. É meio confuso, mas é separado. Ele conta com uma aplicação nos 25% e ele volta depois, ele voltou 44.240.000. Quer dizer, nós contribuímos com 22 e ele voltou com 44.240. Então seria o dobro. O dobro. Então ele contribuiu com 22 e recebeu 44. Exato. Porque o retorno é em cima do número de alunos na rede municipal, né? Então nunca volta exatamente aquele que contribui. No nosso caso, nós recebemos em dobro. Tem um slide lá na frente. Ok, pessoal. Podemos avançar? Próximo slide, por favor. Isso. A qualidade ficou ruim dessa vez. Bom, aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos as despesas empenhadas, né? Então, o que a gente compara aqui? O que é essa linha de resultado aqui? É nós compararmos a receita de cada um desse item. Lá nós não temos receita da Câmara. A Câmara nós só trouxemos ela para cá. É comparar o valor arrecadado lá pela Prefeitura, pelo SAI, o Instituto, com a despesa empenhada desse mesmo órgão. Então, pela despesa empenhada, eu vou detalhar isso no próximo ali, que é a liquidada, que é a mesma questão. Só muda o tipo da despesa. Pela despesa empenhada, o que é a despesa empenhada? É toda a despesa contratada, não necessariamente executada. O contrato ele pode ser empenhado, mas ele não está executado, não tem medições, então ele ainda não está liquidado ainda, só está empenhado. Por esse contexto, a receita da Prefeitura, se eu pegar arrecadado da Prefeitura com a sua despesa empenhada de 268, eu tenho um superávit aqui de 24 milhões, ok? Se eu considerar a Câmara obviamente ela não tem receita, por isso que ela ficou no vermelho aqui de 7.937. Mas então como é que a Câmara sobreviveu? Porque parte, na verdade, a gente está mostrando separado aqui, mas parte deste superávit aqui ele veio para a Câmara, né, fazer as atividades orçamentárias e financeiras dela do exercício. O SAI, sozinho lá, se eu considerar a receita e a despesa, ele teve um superávit de 2.201.000. E o Instituto, um superávit de 8.622.000. Então, a gente diz assim, o resultado orçamentário pela despesa empenhada, nós tivemos um superávit de 26.908.000, ok? Pela despesa empenhada. Próximo slide, por favor. O mesmo contexto da despesa liquidada. A despesa liquidada é aquela que efetivamente foi realizada, quer dizer, não tem como a administração voltar atrás, porque o prestador já prestou o serviço, entregou o bem, a empreiteira já fez o serviço. Nesse contexto, ela é um pouco menor, a despesa liquidada ela é menor que a empenhada. Então, se nós verificarmos aqui pela despesa empenhada, a gente verifica o quê? Grupos de despesa. Com folha de pagamentos e encargos sociais, a Prefeitura liquidou 125 milhões, a Câmara 5.800.000, o SAI 11.998.000, e o Instituto de Previdência com inativos e pensionistas 23.952.000. Juros da dívida pública, a Prefeitura pagou 836.000, né? Despesas correntes, é toda aquela despesa necessária para a manutenção de todos os serviços da administração pública. A Prefeitura ela executou 115 milhões, a Câmara 1,5 milhão, o SAI 9.738.000, o Instituto 432.000. De investimentos, né? A Prefeitura 14.156.000, a Câmara 92.000, o SAI 1.513.000, o Instituto 3.595. Não houve inversões financeiras e não houve, na verdade, a amortização da dívida aqui ela foi contabilizada como outras receitas correntes. A amortização da dívida ela não apareceu aqui na categoria específica, mas ela está contabilizada aqui como, desculpa, só da Prefeitura, né? 5.370.000. 5.370.000 foi o valor que a Prefeitura pagou de amortização de dívida com o Instituto, com precatórios. A gente vai ver um slide de dívida depois detalhadamente lá. Adilson, desculpa, pensei que você tivesse acabado. Tá. O pessoal em cargos sociais está em 111,6%. Do que foi previsto era 150 milhões, pagou 167 milhões, houve um aumento de 11,6%? Isso com relação à despesa inicialmente prevista, sim. Isso em decorrência da criação dos cargos? Porque todo o orçamento aqui, você pode ver que,
porque o orçamento ele é dinâmico. O que eu quero dizer? Você faz uma previsão e, no decorrer do exercício, você vai modificando ele através das suplementações, das reduções. Então, para atender a despesa com o pessoal, houve lá uma suplementação de 111%. Agora, tem todo um crescimento normal da folha, não é só a criação de cargos que aumenta a despesa com o pessoal. E isso também, evidentemente, né? Eu não poderia afirmar... Sim, os aumentos, a própria reposição da inflação, tem o pessoal, né, de administração pública, tem quinquênios, aquelas verbas que as pessoas, né, os cidadãos, os servidores vão adquirindo normalmente com o tempo de serviço, então tudo isso vai aumentando, vai tendo reflexo aqui, né? Então é uma conjuntura de tudo, inclusive da criação de cargos. Quando você prevê, você já prevê, quando você põe 150 milhões, você já prevê essa questão do quinquênio, do repasse inflacionário, ou quando você faz essa previsão de 150 milhões, você não considerou essas questões? Olha, a gente considera, porque o orçamento é uma peça de orçamento, uma peça de estimativas. Uhum. Quando a gente faz o orçamento, por exemplo, hoje mesmo o Milton já estava dizendo, a gente estava almoçando e estava dizendo, ó, já tem que começar a fazer a LDO de 2015, quer dizer, é nesse momento que você começa a fazer a previsão. Então, quando você faz uma LDO, um orçamento, você tenta colocar lá dentro todos os valores que você imagina que serão necessários para o exercício seguinte. Dificilmente a gente acerta em cima, quer dizer, quando você faz o orçamento, então você já coloca um crescimento da inflação na despesa com o pessoal, mas você não consegue acertar corretamente. Então, aí entra o atributo das suplementações. Hoje vai ter algum slide já falando quanto que está gastando em percentual com funcionário? Vai ter. É um dos últimos slides lá no final. Podemos avançar, então? Bom, pessoal, esse é um quadro também que a gente demonstra financeiramente, né, arrecadou, gastou, quanto tem de saldo, porque a gente mostra o raio-x ali de cada órgão da administração, né? Então, esse aqui é um mapa do encerramento do exercício da prefeitura, né? Então, a prefeitura, o que a gente quer demonstrar aqui? Que ao longo do exercício, ela arrecadou 292.214, ela executou de despesa, aqui a despesa é pela liquidada, ela executou de despesa 263.299, ok? Ela fez um repasse de transferência financeira, né? Esse aqui é todo lado da despesa, né? Ele fez um repasse financeiro, uma transferência financeira concedida, que esse dinheiro veio para a Câmara, para ele executar na Câmara, de 8.180.000, né? Nós, aqui do outro lado, despesas a pagar do exercício. Então, uma pergunta, quanto que a prefeitura passou devendo de 2013 para 2014? Nós passamos com a despesa a pagar liquidadas de 8.847.000. Mas isso aqui foi basicamente encargos da folha, que a folha de dezembro, o encargo você paga no mês seguinte, né? E no ano de 2013, houve um pagamento de resta a pagar, ou seja, de 2013 nós pagamos de obrigação de exercícios anteriores 25.295.000 de despesas, quer dizer, foi usado dinheiro da competência de 2013 para pagar compromisso de exercícios anteriores, né? E aí nós temos contas de depósitos de diversas origens, onde o município é consignatário de INSS de empresas, de empréstimos bancários de funcionário, que depois repassa para o banco, né? Essa é uma conta, ela no final, ela sempre vai dar um equilíbrio, ela não está equilibrada aqui, porque tinha algumas despesas que a gente pagou também no exercício seguinte. E outra coisa interessante para se verificar aqui é o saldo bancário. Então, a prefeitura, né, ela passou de 2012 para 2013 com um saldo bancário de 28.049.000. E encerrou o exercício de 2013, né, 2013 para 2014, com 42.099.000, ok? Então, esse é uma radiografia aí da situação orçamentária e financeira. Pode ser. Adilson, passou de 2012 para 2013, 28 milhões? De disponibilidade total de caixa, sim. Disponibilidade de caixa? Dinheiro... Porque, dinheiro. Vamos supor, não tinha dinheiro para pagar o funcionário. Ele fez o pagamento 2013. Sim.
É recurso vinculado. Não é dinheiro em caixa, mas carimbado, né? Mas... Não, Paulo, mas é dinheiro carimbado, mas assim, é bancos, dinheiro, mas ele não podia ter esse dinheiro para fazer outros tipos de pagamento. Veio para, vamos dizer, obras do Fundo de Vale, seria isso? Sim. Valor total. Então, é isso que você está dizendo, Paulo. Existe lá, quando a gente... Mesma coisa, os 42 milhões também... Aqui tem várias... Tem vários recursos, né? Porque nós temos lá mais de 100 contas bancárias lá. Esse dinheiro para isso, esse para aquilo, mas... na hora que você fecha um balanço, como você tira essas travas das fontes de recursos? Aqui você não identifica para mim dinheiro em caixa. Que tinha... Não, tudo aí é caixa. Eu não consigo demonstrar para você vínculos. O carimbo, a gente chama de vínculo tecnicamente, né? Eu não consigo mostrar para você os vínculos, mas é dinheiro. Se um gestor chega lá e diz, não, esse dinheiro está vinculado ao QESE, por exemplo, mas eu quero pegar esse dinheiro e pagar uma outra conta, ele não deve, ele não pode. Mas se ele quiser fazer isso, é um dinheiro que está na conta. Ele vai responder por isso, mas... O dinheiro existe, é isso que eu quero dizer. Existe carimbos, existe vínculos, mas é dinheiro. E contabilmente você não pode demonstrar quanto realmente encaixa livre. É porque já foge do conceito contábil. Contabilmente existiam em 2012 28 e em 2013 42. Eram recursos. Nós teríamos que demonstrar, de repente... A gente pode evoluir isso aqui e na próxima audiência dizer, olha, isso aqui é dinheiro que a gente chama de recursos livres, isso aqui é vinculado ao Estado, vinculado a... Nós temos isso, né? Adilson, até para quê? Porque a população está nos acompanhando. Certo. Eu recebo o meu salário, só que eu tenho uma dívida com a faculdade, eu tenho uma dívida com a escola, eu tenho uma dívida com a prefeitura... Então, na verdade, eu tenho um X, vamos dizer assim, 2.000, só que tem várias dívidas que já estão vinculadas a esses 2.000. O que eu gostaria de saber, na verdade, dos 2.000, quanto que eu tenho de... a minha dívida é R$ 1.800, então eu tenho R$ 200 de livres. Eu entendi. Nós podemos perfeitamente abrir os números por vínculos, não temos nenhum problema. Isso lá na contabilidade nós temos isso. Próxima audiência a gente traz essa informação mais detalhada, então. Eu acho que acredito que seja de interesse de todos, né? É que a gente traz isso dessa maneira. Ok? Tudo bem aqui? Podemos continuar? Podemos ir para o próximo slide, então. Aqui a gente mostra, da mesma forma, a execução da unidade da Câmara, né? Então, aqui nós tivemos uma execução de despesa de 7.495.000, que foi custeada com um repasse lá do Executivo de 8.180.000. Né? Aqui nós temos a questão dos depósitos. Veja só, despesa a pagar do exercício não ficou com resto a pagar, quer dizer, o exercício não tinha nada a pagar. Também não houve pagamento de restos a pagar em 2013. Né? E ficou, né, a Câmara encerrou aqui o ano com um saldo financeiro aqui de 441.999. Ficou retido, de repente, por algum compromisso aí que havia, né, não sei, mas ficou, ou não, ficou com esse dinheiro em caixa de... São empenhamentos não liquidados. Isso. Ocorreu alguma transferência para o município? Nós tínhamos falado do repasse para Santa Casa, não houve isso, então? Não, aqui tem que repassar para a prefeitura. Tem o valor do repasse ou não? Da devolução? 243.592. Esse foi o valor que foi devolvido. A Câmara não pode direcionar os recursos para qualquer finalidade. Tem que voltar para o Executivo e o Executivo faz o... se for da vontade dele, ele faz o encaminhamento. Não foi uma liquidação do empenho que ficaram, né, para poder liquidar em 2014 para poder pagar. Tem um saldo que ficou. Porque se ficou os 441 mil, porque havia um compromisso devidamente firmado para isso. Senão teria que ter devolvido também. É isso mesmo. Podemos. Esse é um demonstrativo financeiro e orçamentário do SAI. Então, o SAI arrecadou no exercício 25.441.000, liquidou, né, contratou 23.240.000. O SAI lá ficou com restos a pagar de 2013 para 2014 de 629.000.
Ele pagou, em 2013, ele pagou contas de anos anteriores de R$ 537 mil. Ele tem lá suas contas de consignações de depósito de diversas origens, que você veja que os valores são bem aproximados. E o SAI, ele encerrou 2012 com disponibilidade financeira em caixa de R$ 1.175.000 e encerrou 2013 com R$ 3.597.000. Então, essa é a situação financeira do SAI. A gente costuma ver aqui, ó, o saldo financeiro com a despesa a pagar. Veja que está 3 milhões. Podemos. O Instituto, na mesma situação. Então, o Instituto teve uma arrecadação lá de 33.010.010 no ano, né? Houve uma despesa executada lá de 24.388.000. Ele ficou lá com uma despesa a pagar de 17.000. 2012 para 2013 não veio com o resto a pagar. Ele tem lá suas contas de depósito de diversas origens também. E o saldo financeiro, ele encerrou 2012 com 44.378.000 e encerrou 2013 com 44.822. Veja que subiu pouca coisa a disponibilidade financeira, principalmente, né, eu não respondo lá tecnicamente, detalhadamente, pelos recursos do Fundo de Previdência, mas essa queda na receita, essa redução foi por conta que 2013, todo ano, o rendimento foi... porque o grande patrimônio do Instituto é o seu dinheiro que está no mercado financeiro e ele foi negativo. Né? No caso, não foi nem no 0 a 0, teve contas que teve prejuízo mesmo. Okay? Milton, nessa receita de 33 milhões do Instituto, tem as contribuições devidas durante o ano, tem os parcelamentos de dívidas anteriores... O aporte financeiro, né? O aporte. Teve o aporte esse ano? Teve. Ano passado teve. O Paulo está cumprindo aquela lei que foi aprovada lá, que ele separa. Não, né? O aporte não. Teve aporte sim. Não, acho que teve uma negociação de 10% da folha no lugar do aporte. Não, a gente mudou o aporte, mas... Esqueço, desculpa. Realmente, na realidade, teve a negociação, igual você falou, mas teve o aporte em cima da nova legislação, né? Ah, tá. Teve, você lembra? Tem a parte do patronal, da parte do empregado, tem tudo detalhado lá. E teve o aporte em cima também da nova legislação. Teve sim. Tá bom? Mas está tudo em dia, viu, Paulo? Está tranquilo, viu? O Instituto apresenta mensalmente a planilha baseada na folha anterior e são feitos os recolhimentos lá. Bom, esses são os números do Instituto de Previdência. Podemos avançar para o próximo slide. Essa é uma slide que fala do endividamento, então, né, que a gente também sempre traz o mapa do endividamento do município, do endividamento de longo prazo. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem um parcelamento lá já antigo com o INSS, né, que aqui, então, o saldo anterior, isso aqui é o encerramento lá de 2012, ele era de 906. Houve uma inscrição de 189, juro de 346 e uma amortização de 405. Essa dívida ela foi para 1.037. Né? Isso aqui foi um novo parcelamento. 189 foi um parcelamento ali, Miltinho? Que houve, né? Porque geralmente quando o Ministério da Fazenda vem, ou a Receita Federal, às vezes PASEP, alguma coisa, tem que fazer algum parcelamento. Então, houve uma nova inscrição de 189 e juros. Né? Bom, aqui os parcelamentos com o Instituto de Previdência. IPMB, parcelamentos anteriores a 2013. Havia um saldo lá de 66 milhões, isso foi cancelado. Né? Aí foram feitos todos aqueles novos parcelamentos, IPMB, parcelamentos firmados em 2013. Foi feita uma inscrição, aqui está consolidado, né? Foi feita uma confissão de dívida de 53.305.000. Esse parcelamento gerou atualizações monetárias de 4.132.000 e uma amortização de 2.189.000. Então, em 31/12/2003, a dívida do município com o Instituto de Previdência era da ordem de 55.247.000. A dívida decorrente de parcelamentos antigos. Né?
aquela lei, eu me lembro a data da lei que falava de um aporte de valores de pagamentos mensais, pagamentos anuais, ela foi cancelada, portanto, nós demos baixa naquele montante de 304 milhões. Né? Então, isso saiu do endividamento aqui. Aí nós temos outra dívida com a CPFL, nós viramos o ano lá de 2012 para 2013 com saldo de 7.493.000, né? Aqui houve um cancelamento de uma dívida que entrou um reparcelamento, né? E também nós tínhamos uma dívida que estava inscrita aqui na prefeitura pelo valor da parcela fixa, de 11 milhões. Só que a gente foi rever o parcelamento, nem sei se o Miltinho trouxe, na verdade, o parcelamento com multas e juros atualizados não ia para 14. Então, nós tivemos que fazer a complementação dessa dívida aqui. Então, na verdade, esses 4, esses 1.398 que está reparcelado aqui, mais uma atualização do parcelamento. Esse foi o valor, e o valor amortizado, 3.019, de forma que nós encerramos o 2013 com a CPFL com 7.419. Você falou muitos números aí. Muitos. Quanto entrou 2013 dívida com a CPFL e quanto saiu 2013 dívida com a CPFL? 7 milhões, né? Houve uma renegociação, né, Milton? Você pode me ajudar aqui. Houve uma renegociação aqui de 1.398.000, isso foi um reparcelamento. Você quer passar detalhadamente? Vou te ajudar. Tá. Teve um parcelamento de 36 parcelas. No começo do ano de 2013, se fez um cancelamento desse parcelamento de 1.398.976.56. E se fez um parcelamento de 24 parcelas de 1.328.568.72, ao qual foi amortizado em 498.213.27. Aí teve aquela atualização que você acabou de falar, né, Adilson, da diferença do parcelamento, daqueles 2.664.559.96, que teve que fazer aquele termo do acordo, onde foi amortizado esse parcelamento, R$2.170.000. Onde também teve uma correção de 351, onde foi amortizado também. Que é onde... Mas me desculpa mais uma vez. Quanto tinha de dívida e quanto tem hoje? Independente de valor amortizado e renegociado, Aí teria que somar. O saldo, Paulo, o saldo hoje correto, ele está aqui. Começou com 7 milhões e terminou com 7 milhões. Na verdade, Paulo, aqui, nesses 7.493.000 aqui, houve uma falha aqui na hora de fazer a confissão de dívida, porque nós tinha um valor principal, tem um parcelamento lá, tinha um valor principal e um valor atualizado. No momento de fazer a inscrição desse parcelamento grande, foi feita a inscrição lá de 11 milhões, que era o valor do principal. Só que 11 milhões a dívida que tinha com a CPFL. Isso. Hoje nós temos 7.400. É isso que eu gostaria de saber. Não, veja só, nós tínhamos escrito lá um valor de 11, que é uma situação. Esse 11 milhões... 11 eu não estou vendo ali, só se for a soma. Não, 7,4. 7,4. Esse 11 milhões ele já tinha sido amortizado. No momento que se contraiu um parcelamento, esse parcelamento, você lembra de que ano que ele é, Miltinho? Era para ter sido contabilizado 14 milhões lá, que era o principal, mais as correções. Na hora que nós trouxemos essa dívida para o balanço, trouxemos 11. Esse número de 11 milhões ele não aparece, porque ele é parte desse 7 que ele já foi pago lá em 2012, já foi amortizado. Né? Em 2013, percebeu lá atrás foi inscrito 11 milhões, na verdade eram 14. Isso deu 2.664. Então, nós trouxemos, dentro desses 4 milhões aqui, tem 2.664, que foi um reconhecimento de uma dívida que já estava no parcelamento lá atrás. Nós só percebemos a falha lá que o parcelamento tinha sido inscrito pelo valor principal e deveria ser pelo valor atualizado. Então, 2.664, que está aqui dentro, é decorrente dessa ajuste da dívida em decorrente de contrato. Tá? Esse 1.398.000 que está aqui era um parcelamento que já existia numa quantidade de parcela, acho que de 36 parcelas, não é isso, né, Milton? E ele foi reparcelado. Então, ele saiu daqui como cancelamento e ele entrou aqui de novo para complementar os 4.300.000. Então, não é uma nova dívida, era uma dívida também que já existia e ela foi reparcelada em melhores condições. Eu entendi. A dívida lançada de 2012 para 2013, 7.493.000. Aí se reconheceu
Mais dívidas. 2 milhões e 600, estava faltando mais ali. 1 milhão e 300, onde dá mais 4 milhões. Então, iniciou-se 2013 com 7 mais 4, 11 milhões. Isso. E está saindo 2013 com 7 milhões e 400. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque vocês falam, tirou um daqui, tirou outro dali, e a gente é leigo na... É 7,419. Então foi amortizado exatamente. De 11, quase 12, né? Não, 11.800 para 7.400. Isso, exatamente. O que foi amortizado são os 3 milhões e 19. Esse foi Adilson, eu não sei se você vai poder me responder isso, mas até foi objeto aqui da CPI da casa e tem até uma recomendação que provavelmente deve ser aprovada hoje para a prefeitura, que, na verdade, está existindo uma incidência de juros de 5% sobre todos os atrasos da prefeitura. E me parece que até isso é ilegal. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no máximo, 2% no caso de atraso. Esses contratos que estão sendo refeitos, esses novos parcelamentos, você sabe me dizer se está continuando 5% ou se passou para menos? Olha, eu sinceramente não tenho esses índices, eu não conheço agora para poder informar. Teríamos que, eu sinceramente não conheço essa informação. O próprio relatório do André já aponta que ocorreu uma redução. E quando o atual prefeito esteve aqui na casa depondo na CPI, ele já também aponta que houve uma redução para 1%. Tá? Então ocorreu uma redução aí de 5% para 1%. Mas nesse de 1.398.000, não do de 7 milhões, entendeu? Porque são vários parcelamentos. O parcelamento que o Guilherme fez foi desse de 1.398.000. Nesse, houve essa questão dos juros de 1%. Agora, a minha dúvida é se nesse de 7 milhões, que é o anterior a esse que houve a renegociação em 2013, se também a prefeitura tomou o cuidado de refazê-lo e colocá-lo a 1%. É porque, pelo que aponta aqui no segundo relatório, aponta como houve uma redução no geral da dívida toda com a CPFL de 5% para 1%. Na verdade, os documentos da CPI apontam com relação a essa dívida de 1.398.000. Com essa de 7.493.000, o Guilherme não refez o reparcelamento. Tanto é que o Otávio, no relatório dele, estabelece pedindo para que seja enviado para o prefeito, solicitando que também esse de 7 milhões a prefeitura entre judicialmente questionando ou renegocie com a CPFL. Eu realmente não conheço a forma de correção do contrato, nós teremos que estar analisando, né? Bom, aí nós temos umas outras dívidas aqui. Uma dívida com a Bom Tour Turismo, ela foi quitada em 2013, né? Uma dívida com o SAI ainda está pendente aqui, de R$150 mil. Precatórios, nós viemos lá com o saldo, precatórios judiciais, né? Nós viemos com o saldo de 2012 de 14.072. No ano de 2013, o município recebeu um mapa de precatórios, né, uma obrigação de pagar precatório de 1.073.000, né? E houve uma amortização, na verdade, houve uma baixa de precatórios de 3.935.000. Aqui eu quero só fazer uma ressalva para que não haja um entendimento. Essa amortização, hoje, a sistemática de funcionamento de precatório é assim: o município entrega o dinheiro para o Tribunal de Justiça e quem faz o pagamento de precatório não é mais o município. O município não tem mais essa interferência de quem pagar dos credores de precatório. Então, esse valor de 3.935.000 são o valor que o Tribunal de Justiça efetuou de pagamento lá, porque nós vamos repassando dinheiro ao longo dos anos, já desde 2009, da emenda 62, a gente vai efetuando recursos para o Tribunal de Justiça, e ele é que faz os pagamentos. E eles nos informam através do site, lá o departamento jurídico entra no tribunal, verifica quem foi pago e o valor, e nós damos baixa aqui no nosso saldo. Então, esses aqui são os valores que o Tribunal de Justiça pagou para beneficiários. E tem previsão, né? Tem previsão. Não, então, a emenda... Para o ano que vem, para esse ano agora. Então, está no orçamento. Então, lá mas nós temos, o município, não só nós, todos os municípios têm valores para serem depositados. Lá cada município tem o seu. O nosso município aqui,
nós temos que depositar no mínimo 1% da receita corrente líquida no ano. Nós pegamos esse depósito e fazemos esse depósito para o Tribunal de Justiça. Agora, para que o Tribunal de Justiça tem a justiça trabalhista, tem a justiça, tem o pessoal que... Tem uma série de critérios para pagamento. Né? Então, nós entregamos esse dinheiro para o Tribunal de Justiça e ele lá decide quem ele paga. Né? E depois ele disponibiliza essa informação para a gente, para que nós podemos vir aqui e dar baixa. Adilson, mas o relatório do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2011 fez uma ressalva, inclusive quando essa casa aprovou as contas de 2011, essa questão estava ressalvada, nós não aprovamos isso, que houve pagamento de precatório, uma quantia alta, acho que chegou a 700 mil, não estou com o relatório do Tribunal de Contas agora, que foi pago diretamente, não foi feito via tribunal, exatamente contrário à lei que determina que tudo seja feito. Isso está acontecendo ainda? Não. 2011 não foi o caso do sequestro, meu tinha aquele valor de 1 milhão e pouco, ou não? Não? Em 2013 nós depositamos 2 milhões, né? Isso é depósito, né? 2013. Então, a regra hoje da emenda 62 é que você faça o depósito ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça é que, dentro das regras da emenda 62, faz o pagamento. Essa administração em 2013, onde tem conhecimento... Até você perguntou, né, Dilson, tem um entendimento que eles querem subir receita com agora. É mais plano. O Estado está fechando em cima do precatório. Bom, aí nós temos ainda um parcelamento aqui com o PASEP de 848 mil, onde teve uma correção de 19, um pagamento de 75, isso aqui vem descontado no FPM, não tem como não pagar isso. Ainda tem uns fornecedores aqui, Engebras e Capem, Engebras 541 mil, Capem 406, são dívidas que estão antigas, aí, não há amortização, precisaria rever isso aí, eu não sei a origem dessas dívidas. E temos aqui também a Viasa, né, 299 mil, que foi quitado também nesse exercício. Então, a gente chega no final, né, de 2013, obviamente, com um saldo de dívida fundada de longo prazo de 76.806, né, contra lá o 2012, que tinha os 395, mas tinha aquele valor astronômico lá de 304 mil reais. Então, hoje, eu acho que o final de 2013 ela ficou uma situação mais real do que realmente o que é a dívida do município de longo prazo. Dívida de longo prazo, 76 milhões. 76 então, milhões. Aquilo que se falava em 300, 400, 450 milhões, hoje não existe. Não é porque foi pago. Contabilmente resolveu a situação. É que, na verdade, parte do que estava dentro dessa dívida está sendo honrado hoje, Paulo, por aquela nova... Eu não tenho o número da lei, aquela nova lei que está pagando hoje, que o Instituto manda aquela planilha para a Prefeitura, que lá tem aporte que antes não tinha da competência, que estava aqui dentro. Então, os aportes estão dentro da 304 mil. Os aportes estavam lá com pagamento de parcelas anuais, certo? Hoje, o aporte ele está dentro daquela nova lei com pagamentos mensais, dentro daquela planilha que vem do Instituto todo mês para a Prefeitura pagar, tem o valor do aporte lá. Então, na verdade, houve uma modificação da forma de pagar. Por quê? Por que existia uma dívida lá de 304 milhões? Porque o cálculo atuarial indicava isso. Quer dizer, essa dívida, esse valor a pagar para o Instituto não mudou. O cálculo atuarial indica a mesma forma. Mudou a forma de pagar isso. Em vez de pagar com parcelas anuais, isso está sendo diluído aí agora ao longo dos meses pela nova legislação que foi criada aí, né? E como essa nova legislação, essa nova lei que foi criada, ela não estabeleceu um valor, quer dizer, a cada mês tem uma planilha e você vai lançando isso, então não tem como eu colocar isso como uma dívida líquida e clara aqui. Se a Prefeitura for pagando isso, a Prefeitura e todos, né, que participam com o Instituto for pagando isso, automaticamente eu vou pagando essa dívida sem ela aparecer nesses números aqui. Ok? Na verdade, ela existe. Ela só não está constando aí no papel, porque houve uma nova forma de pagamento. Mas o Instituto corre sérios riscos, sim, porque a dívida é muito alta. Isso daí já está até... Assim, na verdade, o cálculo atuarial, né, do Instituto, não sei se ele já foi de 2013, se ele já foi remetido para cá, ele vai indicar esse passivo atuarial, de qualquer maneira, que ele vai ser honrado agora mensalmente pela metodologia, pela nova lei que foi proposta, né? Ok? Bom,
Vamos passar ali para o próximo slide. A questão da aplicação no ensino, mostrar um pouco como é que ficou a questão dos índices aí, né? Então, nós tínhamos uma... Pois não? Espera aí, Anderson. Então, para registrar. Quer volta uma slide, por favor? Meu nome é Anderson. Adilson, eu queria saber sobre esse saldo interior aí da Viasa. Ele é oriundo do quê? A prefeitura. E houve a amortização também. O funcionário recebe passe de ônibus? Ou não? Você sabe qual a origem da dívida? Quanto tempo que houve esse... Bom, isso aí, essa dívida é uma dívida fundada, ela já foi uma dívida lá de curto prazo, ela já está no balanço há alguns anos ali. Eu não sei te precisar exatamente quando é que ela foi contratada, por que a prefeitura ficou devendo isso, de que ano que foi gerada essa dívida, eu não tenho essa informação. Nós sabemos assim, é que ela veio lá de 2012, né, passou de um ano para o outro, e nesse exercício ela foi quitada. Agora, sim, eu não tenho o contrato aqui, o que levou, o que gerou essa dívida da prefeitura com a empresa. Tá? Porque isso, eu não tenho esse contrato, essa motivação, mas a Viasa, ela fazia parte, né, a prefeitura devia um montante de 299 e foi quitado. Eu, infelizmente, não tenho detalhes aí dessa dívida para te passar, porque é um caso bem específico, né? Se você falar, se a gente fala do Instituto, do PASEP, a gente consegue detalhar. Essa aqui eu não tenho informações mais detalhadas. Você se lembra, Milton, de alguma coisa? Era alguma coisa que estava se arrastando no balanço há longos anos, eu me lembro disso. Agora, detalhadamente, fico te devendo essa informação. Podemos avançar, então. Bom, antes de falar ali dos índices, tem uma informação também que eu acho que a gente pode registrar aqui, Milton, que é a questão do estoque do resto a pagar de 2013, porque pela metodologia do sistema que fez o slide aí, acabou não aparecendo. Mas a gente pode mencionar aqui, né, Milton, que você está com um quadro aqui na mão dos restos a pagar, que é a dívida de curto prazo. Ok? Eu vou registrar aqui, pelo menos em áudio aqui. O município, né, os 76 milhões lá do slide anterior, ele se refere à dívida de longo prazo. É a dívida que eu estou pagando, né, então 76 milhões que vocês anotaram, que vocês viram lá. E tem uma outra dívida que foi encerrada no município, que é a dívida de curto prazo, que é o chamado resto a pagar. Então, essa dívida da prefeitura, no final de 2013, o valor total dela foi de 13.740.000, dívida total de restos a pagar. Desse total de 13.740.000, 8.847.000 era uma dívida que nós chamamos de dívida liquidada, aquilo que estava realmente a pagar lá na tesouraria, que era principalmente decorrente de encargos da folha de pagamento de dezembro. E o valor de 4.893.000, esse era o valor de empenhos globais que não estavam processados. Tá? Então, vocês lembram lá que a gente mencionou, esse é o valor da prefeitura, né? Somente da prefeitura. Então, lembrando, lá atrás, nós mencionamos que somente a prefeitura tinha ficado, considerando as fontes de recursos, que o Paulo diz ali, né? A disponibilidade da prefeitura de caixa, de uma forma geral, era de 42.099.000, isso era a disponibilidade de caixa. Então, por um restos a pagar, né, processado de 8.800.000, e por um resto a pagar total de 13.740.000. Então, aí dá para fazer nas contas, a diferença seria o que nós podíamos chamar de superávit financeiro da administração da prefeitura. Okay? Acabou não aparecendo essa informação impressa nos slides, mas eu gostaria de registrar. Ok? Adilson, não entendi. 8 milhões, você disse dívidas liquidadas, e o restante? E os 4.893.000 é uma dívida também, é aquela dívida contratual, é aquele contrato que não chegou a executar. Eu tenho uma licitação, tenho um contrato,
mas esse contrato não foi entregue ou a obra não foi medida. Então, 4.800.000 eu tenho compromisso, mas não tenho a efetivação dele. Ok? E os 42 milhões não significam que são que é dinheiro em caixa, mas tem dinheiro... Tem carimbo. Tem vínculos, tem diversos vínculos. E a gente vai trazer isso na próxima audiência. Você não consegue dimensionar aquele orçamento de casa. Eu tenho 10 mil e devo 8, então eu tenho 2 para gastar. Mas o dinheiro do vínculo, Paulo, ele não tem um compromisso ainda, ele está lá. Assim, se a gente pega 42.099 menos 13, é aquilo que eu disse, esse dinheiro está todo lá na conta, ele tem vínculo. Né? Os 11 milhões do fundo de vale, está nos 42? Tá, não está? Tá aqui. São todos os recursos, isso que nós estamos dizendo. Dinheiro, ele tem uma quebra que é o carimbo, mas ele é dinheiro, ele está aí. Certo? É que contabilmente, Paulo, não consigo dizer de outra maneira, é disponibilidade de caixa. Vinculado, essa sua pergunta assim, qual que é o valor que está de livre movimentação e qual que é o recurso vinculado? Hoje, sinceramente, nós não temos essas informações aqui, nós trazemos ele na próxima. Mas, o que acontece? Dos 8 milhões liquidados, esses 4.893, ele provavelmente é vinculado de convênio, ele é daquele dinheiro do carimbo lá também, né? Então, assim, da mesma forma que eu tenho dinheiro carimbado, eu tenho restos a pagar carimbados também. Tá? Beleza, eu só queria fazer esse registro do... Então o prefeito está mais tranquilo do que 2012 para 2013. Concorda, Milton Ferreira Filho? Fala no microfone. Bom, ok, pessoal. Deixa eu voltar a falar dos índices aqui, então, da aplicação no ensino. Como é que ficou a aplicação do ensino? Então, nós tínhamos que aplicar no mínimo 25%, né? Quando a gente fala de aplicação no ensino, na saúde, da despesa com o pessoal, não é de toda a receita, tem sempre uma metodologia de como fazer essa aplicação. Então, a despesa com o ensino, nós tínhamos uma base de cálculo de receita lá, que eram 179 milhões, nós tínhamos uma aplicação mínima de 44.770.000, né? E como é que foi a execução disso? Nós temos aqui pela despesa empenhada, pela despesa liquidada e pela despesa paga, né? Então, pela despesa empenhada, houve uma aplicação de 27,03%, pela despesa liquidada, o mesmo índice, e pela despesa paga, 25,54%. Okay? De forma com despesas com recursos próprios. Aí, as retenções do Fundeb, foi isso que eu mencionei lá atrás. Aquilo que nós contribuímos com o Fundeb para o governo federal, ele entra como aplicação para os 25%. Então, esses 22 milhões aqui é uma aplicação fictícia, porque não houve o dinheiro investido aqui no município, porque esse dinheiro foi retido para ser enviado para o Fundo Federal. Okay? Mas, enfim, aqui é para demonstrar que nós cumprimos com o índice de ensino, né, 27%. Essa despesa liquidada aqui, provavelmente ela foi paga no mês de janeiro, e quando o tribunal vem fazer a sua auditoria, ela verifica aquilo que estava liquidado em dezembro. Se ele foi pago no mês de janeiro, automaticamente ele passa a contar como aplicação. Conta como aplicação. Vamos lá, Dilson. Vamos lá. Qual que é o índice em termos de lei? 44.770. Não, fala o índice. 25%. 25%, que é aquele final. Era 25%, que em valores significa esse seria... isso aqui o que eu teria que gastar para dar os 25%. Na verdade, eu gastei 48, 48 e 45 aqui. Efetivamente, a prefeitura gastou 48 ou 45? Liquidado, 48. Então, ela pagou. A finalidade ficou empenhada em liquidar os 48 e pagou os 31 de janeiro. Hoje, por exemplo, se o tribunal viesse, hoje nós estamos em fevereiro, a prefeitura investiu 25,54 ou 27,03 na educação? Nós teremos que fazer um cálculo agora, porque assim,
aqui a gente traz um cenário de 31/12. Se eu paguei, se houve o pagamento de toda a despesa liquidada aqui, o tribunal vai apurar 27,03. Porque considera janeiro. Considera janeiro. Ele considera os pagamentos de janeiro. Se só janeiro? Gastou. Só de janeiro. Só janeiro. Só janeiro. O que pagar em fevereiro eu já não É porque existe uma ideia assim de que parte das receitas que eu recebo em janeiro eles são decorrentes de execução do mês de dezembro, né? Então o ICMS, aquela coisa toda, eu só recebo. Então ele dá um mês ali de prazo para que eu faça o pagamento. Então provavelmente houve o pagamento de toda a despesa liquidada. Então isso aqui é um cenário do final do exercício, mas provavelmente a aplicação vai gerar em torno dos 27%, a aplicação final. Como eu fico sabendo, em termos de slide, de orçamento, se teve sobra do Fundeb? Porque tem várias cidades que até muitos prefeitos estou distribuindo o 14º, fazendo um... É porque não se gastou durante o ano. Talvez não entregue o uniforme, talvez não entregue o material e sobra esses recursos. Aqui, contabilmente, eu tenho como saber porque esse dinheiro tem que ser gasto até dia 31 de março. Sim, traz o próximo slide para mim, por favor, que eu acho que já é Fundeb. O que eu estou perguntando, né? Então, a situação nossa aqui com relação ao Fundeb, nós arrecadamos 44.240.000 ao longo do exercício, né? Dentro do exercício, nós tínhamos a obrigação de aplicar no mínimo 60% desse valor com o salário de remuneração de profissionais do magistério, né, que não é só professor, 26.544.000, e tínhamos a obrigação também de gastar, no mínimo, 95% dos recursos recebidos, tá? 42.028. Ocorre que, ao longo da execução, gastou-se 100% do que veio. Pela despesa empenhada e pela despesa liquidada, houve a execução integral do valor recebido, né? Houve uma diferença, uma pequena diferença aqui, que provavelmente foi paga também no mês de janeiro. Então, aqui nesse cenário, não há que se falar em resíduo do Fundeb, né? Não há. Porque aqui usa principalmente para pagar folha de professores, né, meu tio? Então... O índice está dando 80%, né, disso? Gastou tudo. 80%? Exatamente, porque veja só, a folha de pagamento, que era para custear 60%, para a gente representou 80% a folha de salário de magistério. Então, pois não. Comparando essa apresentação com a anterior, é possível concluir que então se aplicou 27 e não 25,54? Comparando essa apresentação com a anterior. Não, porque são coisas... aqui nós estamos falando de o valor de receita é 100% aqui do 44.240. Foi o recurso recebido do fundo, né? Foi integralmente aplicado. Lá atrás, são outros recursos. Lá é baseado em 25% de algumas receitas que nós arrecadamos. Não tem vínculo uma coisa com outra. Porque o que aconteceu é que o valor retido... Volta o slide, volta um slide, por favor. A única coisa que aqui, olha só, esses 22 milhões que ele entra aqui, na verdade, ele não é financeiro, ele entra por conta da legislação. Esses 22 milhões foi o dinheiro que eu mandei para o governo federal para constituir o fundo. Então, tecnicamente, eu tenho uma execução de 48 milhões aqui, mas financeiramente foi uma execução somente de 25 milhões, porque esses 20 milhões aqui eu empenhei, né? Eu contabilizei isso como uma despesa, mas o dinheiro foi embora. Eu entreguei esse dinheiro para a União. Então, na verdade... Volta com 44. Na verdade, financeiramente, o que eu investi dinheiro efetivamente? Foi os 25 milhões aqui e mais os 44 do Fundeb lá. Porque os 22 é somente um registro de receita e de despesas que o dinheiro não parou aqui. 25 é de receita tributária? Isso. Receita tributária e as transferências, exato. Receita de impostos, receita tributária. Os 44.700 é do Fundeb. Não, 44.700 é o que eu deveria aplicar. Porque, Paulo, qual foi as minhas receitas de impostos e as transferências? Só do Fundeb eu quero saber.
Não, Fundeb, nós voltamos para o quadro do ensino, nós não estamos falando de Fundeb aqui. Ó. Nesse slide, o que eu tenho de informação do Fundeb é aquilo que o município pagou para o Fundeb, que mandou embora lá, 22.794.000. Então está no outro quadro. Isso é o quê, esses 22 milhões? É 20% de impostos e transferências. Quando cai no FPM na minha conta, o ICM, automaticamente cai 100 e só fica 80 na minha conta, porque 20 já vai embora. Bem, tá? Isso, então, ao longo do ano, deu 22.794.000. Então, isso aqui eu conto como despesa, mas o dinheiro não ficou aqui. Aí nós vamos como é que você me fala o valor que veio no ano do Fundeb, independente no próximo slide? Próximo slide. Deixa eu ver. Qual que é o valor que veio, então? Avança um slide, por favor. Aqui, Paulo, esse foi o dinheiro que veio do Fundeb, é 44.240.811. Esse é o que veio do Fundeb. Isso. E quanto estava previsto no orçamento? Tem como saber, Milton? Não, mas de cabeça. Porque ali, todo o quadro ali tinha previsão e o arrecadado. Previsão e o arrecadado. Não, você tem razão. Aqui esse quadro aqui é só para mostrar como foi a aplicação. A gente não estava comparando com o valor orçado. Um superávit a questão de arrecadação do dinheiro do Fundeb. Não, estava previsto no teu orçamento, no orçamento que foi aprovado, 40 milhões, vieram 44. É isso que eu queria saber. Entendi. Isso é uma coisa também a gente pode colocar o orçado ali, orçado empenhado. A gente vai melhorando. É que, na verdade, aqui o intuito era só demonstrar, mas é pertinente sua pergunta e a gente não tem essa informação. Porque quando você cobra o executivo de tomar alguma providência, não é só o fato de cobrar, você tem que mostrar de onde está vindo o recurso. Teve um superávit. Essa é a ideia, que eu gostaria de saber. Nós podemos... Mas tem um orçamento do ano, não tem aí? Do ano passado? Não, mas a gente vem só com execução. Paulo, nessa audiência, na próxima nós teremos. Nessa a gente não trouxe essa informação. Na próxima eles vão se preparar, viu, Paulo? Okay. Ô, Milton, você está anotando tudo que a gente tem que trazer. Suas perguntas são todas pertinentes, então pode deixar. Bem. Bom, e nós temos mais um slide. Podemos avançar. Que é o slide da aplicação na saúde, né? Onde nós temos também, de todas as receitas de impostos e de transferência de impostos, nós temos que aplicar 15% na saúde. Então, a nossa receita de impostos e de transferências foi de 179 milhões, uma obrigação mínima de 15%, que corresponde a 26.862.000. Né? Então, o valor aplicado, na verdade, assim, nós aplicamos, então, na despesa empenhada 20,47%, liquidada 20,47% e na despesa paga 20,05%. Né? Na verdade, assim, o que o município aplicou na saúde, podemos falar aqui para a despesa liquidada, né? Houve uma aplicação de recursos na saúde de 74.112.000. Essa foi a aplicação financeira que a população recebeu em saúde. Só que desses 74.112.000, 37.448.000 foram decorrentes de recursos fundo a fundo, fundo do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Né? Aqueles blocos de saúde, alta complexidade, média complexidade, vigilância sanitária. Então, dos 74, 37.448 foram decorrentes de transferências. E 36.663.000 foi o que o município aplicou de recursos próprios, né, de dinheiro decorrente, então, de impostos e as transferências, aí, que entra o PVA, FPM, 36 milhões. Mas é importante ressaltar o valor cheio também, né? Então, um valor de 74.112.000 foi investido, sendo que desse 36.663.000 foram de recursos próprios, que deu um índice de 20,47. Okay? E nós temos depois, então, o último slide, vou avançar para a gente, que é a despesa com pessoal. Okay? Bom, como é que a gente faz uma leitura desse slide? A gente compara o encerramento do exercício anterior com o encerramento do exercício de 2013. A despesa com pessoal, ela é sempre baseada numa receita, né? No que nós chamamos de receita corrente líquida. O valor dessa receita corrente líquida é tudo aquilo que foi arrecadado de janeiro a dezembro de 2012, 273.108.000. No exercício de 2013, a receita corrente líquida de janeiro a dezembro é 307.654.000.
Vocês podem me dizer, Adilson, mas esse valor não bate com aquele valor de receita total lá do seu primeiro slide, tá? Porque a receita corrente líquida, ela está prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem algumas deduções, ela não é a receita bruta, ela tem uma metodologia, inclusive, para se apurar essa receita corrente líquida. Aqui nós já trouxemos ela apurada na forma da legislação. Muito bem, então, nós temos que a despesa com pessoal de um município, ela tem um limite máximo do poder executivo e as administrações indiretas, né? Para o legislativo é um outro percentual. Então, para o executivo, ele tem um teto máximo de 54% da receita corrente líquida, né? E tem um limite que nós chamamos de limite prudencial, que ele é um pouco menor que o limite máximo. Quer dizer, quando o índice chega aqui, a administração já tem que tomar alguns cuidados, né? Começar a cortar algumas despesas. Então, e aí nós temos, então, que para 2013, a nossa receita corrente líquida era de 307 milhões, nós tínhamos um limite máximo de 166 milhões para gasto com pessoal, um limite prudencial de 157 milhões, e houve um gasto efetivo com folha de pagamentos e encargos de 146.362. Então, que percentualmente correspondeu a 47,57% da receita corrente líquida. Então, esse valor aí, 47,57, já está incluído os novos cargos? Sim. Já sim, tudo aí? Sim, tudo aí. Então, não atingiu nem o limite prudencial? Não atingiu. Ele está bem abaixo do limite prudencial. Quer dizer, é a folha de pagamento de janeiro a dezembro de 2013, com todas as alterações, com todas as modificações, já está incluído nesse percentual e nesse índice. E uma coisa, uma informação que eu também não tenho aqui, que é o quanto que houve de perda financeira lá no Instituto de Previdência. Como mencionei anteriormente, em 2013, o Instituto deixou de capitalizar receita patrimonial, que é o rendimento, né? Essa receita patrimonial do Instituto, se ela tivesse transcorrido como exercícios anteriores, ela teria entrado aqui. Se eu tenho uma receita maior, eu tenho um índice de aplicação menor, certo? Quanto maior minha base de cálculo, melhor minha aplicação. Teve municípios que são clientes do escritório lá, que extrapolou a despesa com o pessoal, não porque aumentou a despesa com o pessoal, porque a receita caiu demais. Quer dizer, quando cai a receita, mesmo que eu permaneça a despesa, então o índice sobe, né? Estou colocando uma situação. Então, aqui, respondendo, aqui estão todas as despesas contratadas, mas esse percentual, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse percentual ele tem interferência não só do aumento da despesa, mas também de um acréscimo ou decréscimo da receita. Mas aí também, Adilson, deve-se considerar que nunca se arrecadou tanto no município de Barretos. Você vê na dívida ativa, foi arrecadado 157%, o que provavelmente não deve acontecer esse ano, porque a lei também não vigora mais. A partir desse ano, quem fez o parcelamento até dia 20 de dezembro permanece. Agora, quem não fez, não tem mais possibilidade. Então, tende a cair essa arrecadação. Sim. De qualquer forma, você tem razão, a receita da dívida ativa ela é uma receita pontual, o que arrecadou no ano não necessariamente vai entrar em exercícios anteriores, né? De qualquer maneira, que todo ano tem cobrança de dívida ativa, mas, de repente, o montante do ano de 2013 não se reflete em 2014. Mas, de qualquer maneira, essa despesa com o pessoal ela é muito bem gerenciada lá no Executivo, porque toda vez que vem um projeto de lei para cá, ou mesmo que se aumente a despesa, é feito um impacto orçamentário e financeiro de quanto uma nova despesa, enquanto isso vai representar nesse percentual. Então, lá, o Executivo não vai criar uma despesa que, automaticamente, que as projeções, porque quando a gente faz o impacto, a gente faz assim, olha, eu estou criando novos cargos, eu estou dando um aumento, baseado no cenário que eu tenho hoje, de receita, de previsão de receita, de previsão de execução, eu tenho uma margem de segurança que o meu índice não vai ultrapassar os 51,30% ou 54%, né? Porque quando você faz uma projeção, o nome já está dizendo, é em cima de uma projeção. Então, o executivo, todo o poder executivo de qualquer cidade, quando se cria uma despesa que entra ali com despesa pessoal, ele toma cuidado de fazer esse impacto para ver se essa despesa cabe ou não cabe nos 54%. Certo? Porque se você parar para fazer a conta, dá uma diferença de 34 milhões. Então, a prefeitura, na verdade, ela não deve ponderar jamais essa porcentagem esse ano em cima desse 307, porque raramente a prefeitura vai conseguir aí uma diferença de 34 milhões de um ano para o outro. Foi realmente excepcional o parcelamento.
Ok. Acho que é 13%, né? A mais. Bom, eram essas nossas explanações aí, como de costume. Se alguém tiver alguma dúvida da minha parte, era isso. Algum vereador? Alguém do plenário? Agradeço você, Adilson, todos os vereadores, população da galeria, população que nos assiste de casa. Nosso muito obrigado. E logo mais às 20 horas começa a sessão ordinária. Obrigado. Aí você acompanhou ao vivo mais uma transmissão da audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais dos últimos 4 meses de 2013. Na sequência, você fica com a transmissão ao vivo da TV Câmara dos Deputados de Brasília e daqui a pouquinho, logo mais às 8 da noite, você acompanha também a transmissão ao vivo, já pela TV Câmara, da 4ª sessão ordinária deste ano de 2014. Você já pode entrar no nosso site e analisar todos os assuntos que serão discutidos e analisados esta noite. É o www.câmarabarretos.sp.gov.br. TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão. A Câmara de Barretos é o órgão legislativo de nossa cidade. Possui a função de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, obedecendo à Lei Orgânica e à Constituição Federal, e representa os cidadãos através do voto direto dado aos vereadores. Às segundas-feiras, a Câmara se reúne em sessões ordinárias para analisar projetos, requerimentos, indicações e demais atos de interesse da comunidade. Sessões solenes, sessões comemorativas e audiências públicas também são realizadas pelo Poder Legislativo Municipal. O objetivo de aproximar a Câmara de Barretos com a população resultou em torná-la conhecida popularmente como a Casa do Povo. Aqui na TV Câmara, você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo de Barretos. Sessões, audiências públicas, reuniões e muito mais. Tudo ao vivo e em sistema digital. TV Câmara Barretos, canal 64.1. TV Câmara, a serviço do cidadão.